Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou a cintura, derramou água sobre a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Podemos sentar. A leitura do livro do Êxodo, Êxodo quer dizer saída, né? O povo que estava escravo no Egito saiu para a terra prometida. Êxodo, saída. Lá ele fala da celebração da Páscoa que os judeus faziam todo ano. E claro, matavam um cordeiro, e aí do cordeiro faz todo aquele ritual, que o judeu ele é todo cheio de ritual. Chega na casa do judeu, ele dá o ósculo da paz. Então, dá um beijo no rosto, leva a melhor parte da casa, lava os pés, né? Então, dá toda aquela atenção. Eles têm todo esse ritual para com aqueles que visitam, né? Então, tinha todo um ritual para a celebração da Páscoa. Lembrando
a libertação do povo que estava escravo no Egito. Páscoa quer dizer passagem, o anjo da morte que vem e vai ferir todo o primogênito dos egípcios, que não queriam deixar o povo de Deus sair para a terra prometida. Então é a libertação, é a passagem do anjo que vem dizer, com esse castigo ao povo do Egito, o faraó vai libertar o povo de Deus, e foi o que aconteceu. Então, para celebrar isso, eles fazem uma festa, é a libertação. Então, tem todo um ritual, né? Pegam o cordeiro, sem mancha, sem defeito, macho de 1 ano, né? E ali eles fazem todo aquele processo, né? Escorre o sangue, não tomam o sangue, né? Porque o sangue é vida, então eles não tomam o sangue, né? E ainda eles colocaram nas portas para marcar, aqui é o povo de Deus, aqui são os filhos de Deus, filhos de Israel, portanto o anjo não vai entrar lá e não vai feri-los, né? E comiam com pão sem fermento. Até nesse dia, eu lembro que o padre Everton fez conosco em 98, né? Na Eucaristia era o pão sem fermento, né? Então o pão ázimo, né? Pão ázimo, muito gostoso. E nós fizemos até no Paulas lá, ano passado, nós fizemos e depois distribuímos para o povo. Eu me esqueci, eu podia ter feito e fazer essa experiência hoje, mas faltou realmente a gente programar, né? Então, fazer todo esse ritual para lembrar a libertação do povo de Deus. Por isso, o cordeiro aqui, que vai se transformar o próprio Cristo, que ele também é aquele que vai libertar o povo. Agora, não mais a escravidão lá de Faraó, mas a escravidão do pecado, né? Quando Jesus ele morre na cruz, ele paga o pecado original cometido por Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e por isso, portanto, veio a morte sobre eles. Então, Deus enviou o seu Filho para vencer a morte. Morrendo, Jesus paga a morte e ressuscita. A morte já não tem mais poder. Portanto, nós, pelo batismo, nós recebemos a adoção filial. Como São Paulo vai dizer, somos filhos adotivos de Deus. Então, pelo batismo, o meu pecado original já foi pago pelo sangue de Cristo derramado na cruz, que morre, ressuscita e dá sobre nós a vida eterna. Aí São Paulo vai falar depois da concupiscência do pecado, né? Não adianta Jesus morrer por mim na cruz, me tirou todo o pecado original, mas eu continuo sendo, né, aquele filho desobediente, pecando, errando. Se eu não tiver essa reconciliação com Deus, eu posso perder essa salvação, né? Então essa primeira leitura vai trazer um pouco isso, né? E São Paulo vai lembrar também na segunda carta aos Coríntios, né, na primeira carta, digo, ele vai lembrar esse momento que Jesus reúne os seus discípulos e faz todo esse ritual também. Pega o pão, parte e distribui aos seus discípulos. Pega o vinho, toma, distribui aos seus discípulos. E aí ele vai proferir aquilo que os discípulos não vão entender, né? Isto é meu corpo. Isto é meu sangue. Faça em memória de mim até que eu venha. Por isso que nós celebramos a missa, todas as vezes que celebramos a missa, nós estamos celebrando Jesus que se dá a nós como cordeiro. Então, a mesa do altar é a mesa do sacrifício. Porque quando eles iam matar o cordeiro, eles faziam então um holocausto e colocavam ali o cordeiro e queimavam o cordeiro. Jesus é o cordeiro imolado. Até que ele venha na ressurreição, nós celebramos a Páscoa. Até que ele venha, ele vai ser dado a nós como alimento para a nossa alma. Por isso ele vai dizer, este cálice é a aliança no seu sangue. Seu sangue derramado na cruz tornou uma nova aliança para com os filhos de Deus. Assim como Deus fez uma aliança com Abraão, né? A gente vê, às vezes, quando está chovendo, dá aquele arco-íris, né? Lembra a aliança? Jesus fez aliança conosco no seu sangue. Então, toda vez que a Santa Missa acontece, o sacerdote levanta o pão e diz, eis o meu pão, eis aqui o pão de Cristo, ele é o pão descido do céu, eis o sangue. Estamos cumprindo aquilo que Jesus falou. Até que ele venha, vamos continuar celebrando a Santa Missa e se alimentando dele,
que vai nos alimentar a alma, o espírito. É um mistério, né? Isso que é, mas como o Senhor vai dar do seu corpo, do seu sangue para nós? Que é isso? Para os judeus isso era um desastre. Como? Logo eles que jamais o sangue tinha que, não podia tocar no sangue, o sangue é vida. Mas Jesus traz isso para ter intimidade conosco, para dizer, comungue de mim para que eu esteja em vós. Quando nós comungamos, nós se tornamos o Cristo também. Quando você comunga Jesus, quando você reza pelo outro, você está com o Cristo. Então, somos outro Cristo. Então, a comunhão que nos aproxima de Deus. E o Evangelho vai trazer uma palavra muito profunda, que vai começar já no início. Mesmo sabendo Jesus que Judas era um dos seus discípulos, mesmo sabendo que ele iria o trair, mas Jesus dá a ele também a oportunidade dele, também ele voltar-se, também dele se arrepender. Então vejam a diferença. Pedro também traiu, não é? Não negou Jesus 3 vezes? Negou. Mas Pedro, quando escutou o galo cantar pela 3ª vez, ele se comoveu, pediu perdão, chorou e voltou para a sua conversão. Mas Judas não. Judas ele deixou se levar pelo inimigo e não se arrependeu. Por isso tirou sua própria vida. Mas a palavra-chave hoje deste evangelho é esta: e tendo-os amados, amou-os até o fim. Então a palavra-chave é o grande amor de Deus por nós. Jesus então prepara a última ceia, ali também parte o pão, dá aos seus discípulos, o cálice, que é o seu sangue, e por fim ele tem uma atitude belíssima, que é de sair, pegar uma bacia com água e lavar os pés dos seus discípulos, dizendo, façam também. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Um tem que ajudar o outro, um tem que servir o outro. Eu vim para servir e não ser servido. Esta casa está a serviço de vocês, né? E eu posso dizer que eu sou uma das testemunhas desse amor, desse chamado que Deus fez a vocês, que deixaram tudo, e Deus aí colocou no coração de vocês esse desejo de criar uma casa para acolher aqueles que precisavam. Estão aí vocês, servindo a Deus, se doando. Então, isso é sinal de amor, isso é atitude de Deus para conosco, que amou a gente até o fim, não desistiu de nós, até o fim. Deus nos dá até o último suspiro dizer, Senhor, eu creio, perdoa-me, recebe-me. Como Dimas, do lado da cruz, quem era Dimas? Era um assaltante, um ladrão, um assassino, que estava ali do lado de Jesus, foi pregado ao lado dele. Tinha outro do outro lado, o outro não quis saber, né? Fala para Jesus aí, que é esse Jesus. Mas Dimas não, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Mas antes disso ele se arrependeu de todos os seus pecados. O que Jesus falou para ele? Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então assim, veja o amor de Deus para conosco. E Jesus, nessa atitude de lavar os pés dos seus discípulos, é uma atitude de humildade, de serviço, de amor, para dizer a nós, eu não desisti de você, eu vos amo com amor eterno. Por isso, irmãos, com esse grande amor de Jesus por nós, mesmo Pedro, né? Mas como o Senhor vai lavar só os meus pés? Lava a cabeça lá. Porque para os judeus é assim, né? Eles gostavam realmente de chegar na casa, ter todo aquele ritual, lavavam os pés, as mãos, perfumavam. E Pedro não entendeu que Jesus não queria lavar os seus pés, mas queria lavar a sua alma, o seu coração. E fez também para que Judas voltasse, para que Judas se arrependesse. Nem todos estáis limpos, Jesus falou. Querendo dizer para Judas, volta para mim, te arrepende, cumpre a Escritura. Claro que Judas tinha que fazer aquilo que foi escrito, mas depois que ele cometeu essa traição, ele devia se arrepender, e Deus o perdoaria.
Para nós hoje também essa palavra serve. Temos que voltar para o Senhor. Temos que deixar não só Deus lavar os nossos pés, mas lavar o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior, para nos encontrarmos com Ele na eternidade. Portanto, irmãos, hoje que iniciamos esse tríduo pascal, começa hoje a celebração, como eu disse, e vai terminar só no sábado santo, quando a gente celebra a ressurreição de Jesus. Jesus falou: façam em memória de mim. Façam, porque eu também preciso passar pela cruz, eu preciso passar também pela paixão e morte. Então, a minha paixão são os meus pecados, as minhas dificuldades. Vou passar pela morte também, mas com a graça de Deus vou ressuscitar com Cristo. Então, que nós possamos meditar nessa mensagem de hoje para crermos verdadeiramente que Deus não desistiu de nós.